Costa News. Relógio marca agora, são 7 horas 4 minutos. 7h04 no horário de Brasília. Está comigo aqui Gui Almeida. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Costa News, Gui. Bom dia, David. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Oeste. É um prazer estar aqui. Prazer receber você aqui na manhã de hoje. Chama muita atenção essa iniciativa que você traz para São Miguel do Iguaçu e também a gente fala um pouquinho desse teu envolvimento. Eu queria entender quem é Gui Almeida, quem é o Matheus. O Matheus, infelizmente, não conseguiu estar conosco hoje nesta manhã, mas são duas personalidades de São Miguel do Iguaçu, naturais daqui, que estão ganhando, por assim dizer, o mundo. Porque a partir do momento que o trabalho de vocês é realizado e agora prestando serviço volta e meia para os streams, então isso é capaz de ganhar o mundo, né? As pessoas que assistem não têm a noção e a dimensão de quem está por trás da tela. Então explica para nós, por gentileza, quem é Gui Almeida, quem é o Matheus, como é que começa a história de vocês em São Miguel do Iguaçu. Prazer, eu sou o Gui Almeida, trabalho com arte e cinema há mais ou menos 15 anos. Sou natural de São Miguel do Iguaçu, comecei aos 12 anos a fazer teatro aqui em São Miguel do Iguaçu, sou um dos filhos da cultura de São Miguel e fui muito novo para Curitiba para poder fazer a faculdade de artes cênicas e depois vim me especializando no mercado do cinema, né, do audiovisual. Hoje a gente tem uma produtora, eu e meu irmão, né? O meu irmão mora no Rio de Janeiro, faz vários trabalhos com streamings lá, trabalha com Netflix, Globoplay, HBO. Eu trabalhei também muito tempo na RPC, trabalhei com outras produtoras em Curitiba de audiovisual paranaense. E atualmente a gente tem um projeto aí de descentralizar a arte e trazer cinema e arte para São Miguel do Iguaçu, que é a nossa terra natal. E agora, na última segunda-feira, foi dado início a uma oficina que contempla 5 dias de aprendizado para o cidadão de São Miguel do Iguaçu e os interessados. Notei que também se estendeu o interesse para o município vizinho Foz do Iguaçu. Isso mesmo, David. A gente fez uma oficina que ela foi aprovada na lei PENAB, Aldir Blanc, né? Projeto que a gente escreveu ano passado. São 2 oficinas que a gente juntou nas mesmas datas ali, né? Para poder trazer um conteúdo mais extenso e também juntar as pessoas que tivessem interesse no assunto. São oficinas voltadas para o audiovisual, para o cinema, onde a gente traz desde as curiosidades do cinema, mas também traz uma formação teórica e técnica para os profissionais que venham a se interessar pelo audiovisual, né? E uma coisa curiosa é que a gente teve muita gente de Foz do Iguaçu que se interessou e está aí fazendo caronas para chegar, para vir assistir a oficina. Cada dia a gente tem uma turma diferente, inclusive alunos de universidades que estão aí participando para acrescentar mais conhecimento, né, na sua formação. Eu notei que teve pouco interesse daqui das pessoas de São Miguel do Iguaçu, o que me deixa um pouco triste, né? Porque um curso desse, ele não tem, assim, pelo menos do meu entendimento, não temos tanta acessibilidade, né? Que eu tenho um conhecimento, tem um curso de teatro em Foz do Iguaçu, mas coisas voltadas para o cinema, assim, mais objetivamente falando, temos quase que nada. E vir para cá, para São Miguel do Iguaçu, um projeto como esse, eu acredito que é um privilégio para o município, né? Sim, a gente fica muito triste quando isso acontece. Eu digo sempre assim, que São Miguel do Iguaçu é um município que sempre abraçou a cultura, né? Um município que lá no início, quando eu comecei a fazer teatro, a gente via o teatro de forma gratuita, a dança, várias artes sendo feitas, professores trabalhando no município, o município sempre incentivando a produção cultural. Hoje eu acho que não acontece mais. Hoje eu vejo em São Miguel um sucateamento da cultura. Uhum. A gente vem há anos perdendo espaço, né? E aí, meu perdão aos ouvintes, mas a gente vem perdendo espaço para o esporte, vem perdendo espaço para outras manifestações culturais e cada vez mais São Miguel dá menos atenção a produções culturais como a música do interior, cotidiana, daqui de São Miguel do Iguaçu, o teatro, a dança, a orquestra, enfim, São Miguel vai perdendo esse espaço. A gente hoje não tem nenhum centro cultural na cidade, né? Isso é preocupante. A gente faz até um alerta para que os políticos, para que a nova geração que vem aí
comece a olhar de fato para isso. E isso reflete também no povo, porque são anos de sucateamento, as pessoas já começam a não consumir cultura. Por isso que uma oficina dessa, que em Curitiba a gente teria que fazer uma seleção para escolher as pessoas, ou em Foz do Iguaçu, que eu tive mais de 20 inscritos, nem todos conseguiram vir por conta da distância, por causa de transporte, né? Mas uma oficina desse porte que a gente veria muito mais gente participando. Em São Miguel do Iguaçu a gente tem inscritos, mas não tem o interesse dessas pessoas de virem de fato, né, participar e agregar conhecimento até mesmo para poder trabalhar em outros mercados, né? E foi levantado então aqui essa questão um pouco deficiente da cultura e a gente está com espaço aberto aqui, de repente, se algum representante da cultura queira contrapor, dizer não, a gente está em atividade, tem essas atividades acontecendo, eu tenho conhecimento, por exemplo, da ginástica rítmica, que não sei se engloba tanto a cultura, mas acaba caindo ali no tema do esporte. Mas se alguém, por exemplo, quiser contrapor, dizer, não, David, o Gui falou, ele não está aqui, não conhece a realidade, talvez, o espaço está aberto também para participar agora, inclusive, ou em outro momento. Mas o que acontece é o seguinte, a gente está levantando aqui o questionamento de falta de interesse mesmo, né, Gui? Porque eu acho que existe uma certa ignorância. Hoje a gente está com o cinema, vou usar a palavra de metamorfose, né? Nós tínhamos um hábito indo para os cinemas, acompanhando de um outro jeito, as locadoras já foram embora, agora a gente está nessa fase do streaming. Isso não quer dizer que o mercado ele diminuiu, muito pelo contrário, ele está cada vez mais pujante, né? Ele mudou um pouco, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente teve na procura da oficina é se a oficina não seria online. As pessoas estão mais acostumadas pós-pandemia a consumir conteúdos em casa, né? Acredito sim que se a oficina fosse numa proposta online, talvez a gente tivesse mais pessoas. Mas aí vem aquela questão, né? A arte do encontro, né? Que teatro, que eu venho desse lugar também, de poder unir as pessoas para poder trocar essa comunicação, né? Um ponto a ressaltar que é importante, quando eu falo sobre questão de sucateamento da cultura, é importante levantar que o Departamento de Cultura de São Miguel do Iguaçu trabalha e trabalha muito, gera muita cultura em São Miguel do Iguaçu. Mas esse departamento é um departamento que hoje está deficiente. Sim. Hoje é um departamento que ele é pouco assistido pela administração pública. E calma, a administração pública pode pensar, não, mas a gente está fazendo o projeto Aldir Blanc. Imagine se não estivesse o projeto, a PENAB Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que aprovou tantos projetos que estão acontecendo em São Miguel, inclusive meus parabéns para a Secretaria de Cultura por esses projetos incríveis que estão sendo aprovados, mas se a gente não tivesse eles, a gente não teria mais nada na cidade, né? Hoje a gente está com um centro cultural interditado e os alunos terão que fazer aula em salas comerciais. Então é uma cidade, e eu falo isso por experiência que eu tive em São Miguel. Eu tive a experiência de passar pela era ouro de cultura de São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu já teve um cinema, São Miguel do Iguaçu já levou a maioria dos prêmios de festivais paranaenses. São Miguel era marco nos festivais. E agora a gente vê São Miguel dificilmente conseguindo produzir alguma coisa por conta de falta de investimento. Então acho que é só organizar certinho que todo mundo fica feliz. E se precisar do Gui também para ajudar, está à disposição. A gente nunca desiste, né? Gui, vamos falar um pouco a respeito dos filmes que você já idealizou. Eu tenho aqui 2 temas, o Árvores e o Lembranças, que foram feitos em São Miguel do Iguaçu, não é isso? Exato, o Lembranças... Mas antes de você responder, ontem eu falei isso lá na sala de aula, eu quero deixar muito claro aqui, o Parodes deve estar me ouvindo agora, e esse teu filme, Árvores, ele me trouxe um problema. Vou falar aqui para nossa audiência. O que aconteceu? Ano passado o Gui esteve aqui concedendo entrevista na Rádio Costa Oeste para falar a respeito do filme e também da exibição que aconteceria aqui na Feirinha do Produtor, não é isso? Isso mesmo. Logo após essa entrevista, eu fui procurado pelo nosso ouvinte Parodes. Ele disse, David, foi uma injustiça, deveria ter feito esse filme lá na Árvore de Santa Rosa, que é onde tem o maior IP em diâmetro, digamos que um monumento daquele local,
por que não levar em consideração? O Gui vai justificar o que aconteceu. Vamos contar direitinho. Sim, eu sou diretor de 2 filmes, né? O Lembranças, que é um filme que é um marco, é o primeiro filme feito em São Miguel do Iguaçu por são miguelenses, né? Um filme que conta a história do município, quando os pioneiros chegaram aqui. É um filme muito bonito, que é usado como material didático até nos dias de hoje pelas escolas, né, em São Miguel. E é um filme que foi dirigido por mim e pelo Álvaro Sampaio, que foi meu diretor, meu professor de teatro quando eu era mais novo. Filme muito incrível. Vamos deixar o link com o pessoal da rádio. Perfeito. De repente a gente coloca ali para vocês poderem assistir, quem não assistiu ainda. E o filme Árvores do Oeste, né, que é o nosso segundo filme, que é um filme polêmico em várias questões, mas é um filme também tranquilo para quem assiste. É um filme que conta a história de várias vidas, várias coisas que se passaram debaixo de uma mesma árvore, e essa árvore no final do filme ela é cortada, né? A gente traz essa questão dessa preocupação. E aí eu trago para os ouvintes da Rádio Costa Oeste essa atenção que a gente tem que ter com as árvores na nossa cidade, né? Porque hoje em dia se corta tudo para não fazer folha, para não sujar, e cada dia está mais quente, né? Então a gente fala dessa questão ambiental também. E quando o David falou da questão da árvore que deu problema ali, por que a gente usou aquela árvore e não foi para outras árvores centenárias da cidade, né? O filme ele não trata de fato de uma árvore, a árvore mais importante de São Miguel, ele trata de uma árvore simples e ela tinha uma questão, ela precisava ser no alto de um morro com um descampado, né, para que as cenas pudessem acontecer ali. A gente precisava também que essa árvore não fosse de uma estatura muito grande, porque senão a gente não consegue filmar os atores e a gente pegaria só apenas um tronco, né? Então tem questões técnicas que levam a gente a escolher uma locação e outra não, né? Ali no caso, eu gostaria de agradecer também ao pessoal da Casa da Lavoura, o Ayrton Rigotti, que cedeu a sua casa, né, a sua chácara, para que a gente pudesse usar como base. Foi um filme que foi feito com incentivo, né, da Lei Paulo Gustavo. A gente teve um valor pequeno perto do que a gente trabalha em Curitiba, né, de valores para curta-metragem. Então foi um filme muito difícil de fazer. A gente não teria conseguido se a gente não tivesse doações externas e ajudas como CD locação, alimentação de outras pessoas para que a gente pudesse fazer esse filme acontecer. Mas eu fico muito feliz que gerou interesse, gerou burburinho nessa questão. Quem sabe não surge um novo filme aí pra gente gravar em Ucuí, né? Eu assino embaixo a ideia, a iniciativa. Os amigos lá de Santa Rosa do Ucuí são sempre muito receptivos com a imprensa de um modo geral. Gui, a história de vocês é um pouco curiosa. Você e o teu irmão, a diferença de idade é de quantos anos? 6 anos. 6 anos. Aí me chama muita atenção porque numa família que tem alguns irmãos, é natural que queiram caminhar de maneira distinta. E vocês fazem o contrário, vocês caminham na mesma direção, têm os mesmos interesses. O que de repente você pode enumerar como afinidades e os contrastes de vocês dois? Porque quando eu estou ali em sala de aula verificando vocês ministrando aula, eu vejo muito amor envolvido pela escolha que vocês fizeram, e aí me surge essa curiosidade. Os nossos pais sempre incentivaram, e aí eu queria mandar um beijo, um abraço aos meus pais, o Osmar e a Cleide, né? O pessoal deve conhecer eles tinham uma loja a pouco preço utilidades, são ministros lá da igreja, enfim, sempre apoiaram muito as nossas escolhas, independente se fosse arte ou não, né? É bom ressaltar que quem escolheu o cinema primeiro foi o Matheus. O Matheus fez um filme quando tinha 13 anos de idade, ele era mais novinho, e eu era do teatro, sempre fui do teatro. Mas em Curitiba, como trabalhava com figurino, cenografia, eu comecei a ser resgatado pelo cinema e trazido para esse universo. Eu falo resgatado porque o cinema hoje me auxilia a contar histórias que talvez no teatro eu não conseguiria contar, não conseguiria chegar em tantas pessoas, né? E aí eu me apaixonei pelo cinema. O Matheus depois foi para Curitiba para fazer faculdade de cinema, mas aí eu já estava trilhando uma carreira, já estava trabalhando, e aí eu levei ele para dentro do mercado de cinema, e a gente viu a necessidade, com o Lembranças, de poder fazer um projeto, fazer uma produtora, né? A Irmãos de Almeida ela existia como produtora de prestação de serviço,
mas ela não tinha nenhum nome fantasia, né? Ela era só um CNPJ ali. E a gente viu a necessidade de ter uma produtora por trás do Lembranças desse filme. Que foi um filme que foi um acontecimento, ele foi acontecendo. E a partir dali as coisas aumentaram e foi aumentando também a nossa vontade de descentralizar. Quando a gente fala descentralizar é o quê? É trazer a arte dos grandes centros, Rio de Janeiro e Curitiba, para cá, para São Miguel. E não é vir para cá apenas para usar o espaço, para usar as leis públicas, para usar os recursos. Não, é vir e fazer com a gente daqui, com as pessoas daqui. O Árvores do Oeste foi um filme que a gente recebeu mais de 81 inscrições e a gente teve 9 atores são miguelenses no elenco, né? A gente recebeu gente de todo o canto e a gente tinha um filme que apenas uma atriz era de Foz do Iguaçu. Todos os outros atores eram de São Miguel do Iguaçu. Então isso pra gente é muito bom, porque é fomentar aqui dentro, com gente daqui, levando essas pessoas, levando as histórias são miguelenses pro resto do mundo. Quero agradecer a tua presença na manhã de hoje, dizer do quanto estamos felizes com a tua contribuição. Eu acredito que nasce uma semente aqui, que daqui a alguns anos vocês certamente vão ver já se tornando uma árvore, né, usando essa analogia com a natureza, e encorajá-los a permanecer firmes no propósito, que eu acredito que é um propósito muito bonito, né, essa dinâmica que vocês desenvolvem, você e teu irmão, não só se realizando, melhor dizendo, profissionalmente, mas também contribuindo com a comunidade, que possam vir outros projetos que a gente possa ser beneficiado aqui. Gostaria de agradecer ao convite da Rádio Costa Oeste, ao seu convite, David, que também está participando da oficina lá com a gente, está sendo muito especial. Agradecer à Secretaria de Cultura, a Vânia, todo o pessoal, né, que cuida dessa parte dos projetos e dos editais, e dizer que nós temos sim vários filmes para gravar em São Miguel do Iguaçu, a benzedeira entre a arte e a ciência, o Lembranças, o Arcanjo do Oeste, que vai contar a continuação do Lembranças, e a gente só precisa da atenção pública, da atenção das pessoas e dos empresários para que a gente possa trazer cultura para São Miguel do Iguaçu também. Já é produzido, mas trazer mais cultura, né? E que a gente possa colocar São Miguel do Iguaçu no mapa como uma cidade de produção cultural de qualidade. Só mais uma informação. Quem nos escutou aqui agora e tiver de repente interesse em participar hoje à noite, tá livre? Tá livre, pode participar. Começa às 19 horas ali no Sindicato Rural dos Trabalhadores. A oficina é gratuita, gente, pode chegar. Hoje a nossa aula vai ser sobre fotografia. A gente vai falar um pouco como filmar, né? Como a gente filma um filme. A gente tem a oficina ainda hoje, quarta-feira. Quinta-feira a gente tem uma aula de direção de arte. E aí a gente encerra a nossa oficina na sexta-feira com uma aula sobre direção. A gente vai ler o roteiro que foi produzido, né, em sala de aula. E também a gente vai exibir o filme Lembranças novamente. Então quem tiver interesse é só chegar lá no Sindicato Rural dos Trabalhadores, que será muito bem recebido. Deixa eu tirar uma dúvida da nossa audiência. Nós estamos escutando, é quase que um clichê. Toda vez que vamos fazer um registro de uma pessoa, ela nos desafia, ela fala assim, deixa a gente bonito aí. É possível com a fotografia? É possível sim, com a luz certa a gente fica muito Você já mais ouviu bonito. isso? Já ouvi. Ó, me deixa bonito aí, eu ouço isso direto. Eu trabalhei na televisão, né? Então, na televisão a gente tinha que deixar os apresentadores bem bonitos. Uhum. Então, essa era a minha missão. Tem como pela fotografia, figurino, um pouco de maquiagem, tudo dá um jeito. Vários ingredientes, né? Vários ingredientes aí. Gui, muito obrigado pela tua presença. E sempre que quiser pode continuar contando aqui com o jornalismo da Costa Oeste, que outras iniciativas possam vir aqui para nossa região. Leva o nosso abraço para o Matheus. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, ouvintes da Costa Oeste, fiquem todos com Deus, um grande beijo. Agora a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco tem o nosso giro de notícias pelo nosso Oeste Paranaense. Não sai daí, é um instante só. Costa